A lipoaspiração é a segunda cirurgia mais realizada no mundo. Por isso hoje a gente vai falar sobre isso com o Dr. Davis Albers, cirurgião plástico. Bom, Dr. Davis, como é esse procedimento? Como funciona? A lipoaspiração é uma técnica que foi desenvolvida lá na década de 80 por um cirurgião francês, Helou. E ela foi, na verdade, desenvolvida para remover a camada gordurosa, né? A camada de gordura, o depósito, o tecido subcutâneo. A gente tem, na verdade, várias técnicas, né, de lipoaspiração. Antigamente se utilizava a técnica seca, que é o que? Se utilizava a cânula para aspirar essa camada gordurosa sem nenhuma infiltração. Hoje a gente utiliza uma técnica normalmente chamada semi-úmida ou úmida, que a gente utiliza soluções contendo vasoconstritores. Com isso, a lipoaspiração acaba ficando menos traumática e menos sangrativa, né? Então, a lipoaspiração a gente utiliza diversos tipos de cânulas de diâmetros diferentes. Essa cânula ela não tem ponta, ela é romba e existem alguns furinhos que o cirurgião vai fazer movimentos, né? Normalmente nesse tecido da camada gordurosa. Essa cânula é acoplada a um aspirador onde suga a gordura, né? E a gente acaba então com a lipoaspiração diminuindo a camada gordurosa, o depósito nos locais, nos mais diversos locais. Então a gente pode fazer a lipoaspiração no abdômen, nos flancos, culote, em qualquer área que tenha depósito, né? Para conseguir um melhor contorno corporal. Pois é, agora como manter o resultado dessa cirurgia? Que eu acho que é o grande desafio, não é? Muitas vezes a paciente acaba achando que a cirurgia é para sempre, né? Não é? Fez uma vez a cirurgia e agora eu vou ter o resultado mantido para sempre, né? Não preciso mais me cuidar. E na verdade a gente sabe que não é assim. A camada gordurosa que a gente vai fazer a lipoaspiração, realmente a gente vai diminuir a quantidade de células adiposas ali, o adipócito, que na verdade eles estão cheios de gordura, mas a gente não vai limpar, deixar aquela área sem nenhuma célula adiposa. A gente sim diminui aquele local. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tivesse 1000 adipócitos naquela região e esses adipócitos são normalmente, digamos, na fase adulta, estáveis, né? A gente tem aquelas 1000 células ali e a gente não vai multiplicar ela, a gente só vai encher elas de gordura. Então, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente vai acabar sugando aquela camada gordurosa, o adipócito cheio de gordura, nós vamos diminuir o número, agora não tem mais 1000, vamos dizer que sobrou só 100, mas aquele 100 tem a capacidade de engordar também. Então, para manter o resultado, a gente acaba precisando focar em hábitos alimentares, hábitos de vidas mais saudáveis, né? O senhor fala em dieta ou não? Dieta, na verdade, normalmente eu digo que a gente tem um tempo para começar e terminar. Então, é dieta, sim, mas na verdade a gente precisa focar numa alimentação melhor, né? Então, o que a gente vê normalmente, assim, quando a gente pergunta para as pacientes o que a gente precisa fazer para manter peso? A gente precisa comer menos e gastar mais, né? A gente acaba precisando comer de 2 ou de 3 em 3 horas para manter o metabolismo ativo, né? Deixar alto o metabolismo, gastar energia, né? A gente precisa evitar as gorduras, porque as gorduras são mais calóricas. Cada gordura, cada grama tem mais ou menos em torno de 9 calorias, enquanto as proteínas e os carboidratos somente 4. Né? Então, evite gordura, porque além disso a gordura pode te matar, pode entupir tuas artérias. Agora, você é favorável a esse caminho? Não, com certeza não. Então, isso sim eu digo que é a fórmula para a gente engordar, né? Não só eu estou dizendo isso, os trabalhos científicos, né, de mais alto nível de evidência mostram que se a gente seguir isso, comer de 2 em 2 horas um monte de carboidrato, que é o que está na pirâmide alimentar, né? A pirâmide alimentar recomenda comer produtos
na verdade, carboidratos integrais 6 a 8 porções ao dia, né? Então, essa é a forma que a gente acaba, na verdade, engordando, né? E aí não consegue manter o resultado. Pois é, mas aí o que se faz, então, para que esse resultado realmente aconteça? Então, isso é muito interessante, porque, assim, o corpo, na verdade, ele não é uma calculadora, né? A gente não tem que basear tudo, na verdade, em caloria que entra e caloria que sai. A gente não precisa ficar, na verdade, controlando o tempo tudo e de quanto em quanto tempo a gente precisa comer. Não é uma fórmula matemática. A gente tem, na verdade, um metabolismo biológico. O corpo é uma máquina biológica que, na verdade, ela é conduzida, né, por mediadores hormonais. Então, assim, vamos entender um pouquinho melhor isso, pensando assim, se a gente focar em comer comida de verdade, tudo isso se resolve. Quando a gente come comida, a gente acaba, na verdade, comendo 3 macronutrientes e vários micronutrientes, né? Em qualquer comida tem o macronutriente proteína, gordura ou carboidrato, em diferente quantidade. Se eu pegar, por exemplo, um feijão, ele tem uma quantidade de proteína, gordura e carboidrato. O leite também. Da mesma forma. A azeitona também. A alface, a mesma coisa. Então, assim, se a gente pegar o nosso corpo reage diferente a cada um desses macronutrientes. A gente não tem como comer eles separados. A gente não vai comer só carboidrato, só proteína, só gordura. A gente come comida. Então, se a gente fizer boas escolhas, né? E o que são boas escolhas? De novo, comida de verdade. Porque substâncias comestíveis, que eu gosto de dizer, a gente até pode comer eventualmente, mas isso acaba desregulando os nossos hormônios e a gente acaba tendo uma fome permanente. Porque o ideal seria a gente comer quando tivesse fome. De fato. Isso. E passou a fome, a gente fica um período saciado, porque nossos hormônios regulam de uma maneira adequada. É uma homeostase corporal. Assim como a gente não consegue, na verdade, ter um controle da respiração, se a gente vai para um ambiente frio, por exemplo, um cinema, né? E a gente foi com um pouco agasalho, começa a passar um pouco de frio. Se a gente colocar um agasalho, a gente controla, fica confortável. E a gente não muda a nossa temperatura corporal por causa disso, né? Da mesma forma que a gente tem, na verdade, um controle de sede ou não, se a gente está com sede, a gente vai e toma líquidos. A mesma coisa é com a fome. O problema é que as substâncias comestíveis, que na verdade acabam intoxicando demais o nosso corpo, alteram esse equilíbrio. Então, assim, quando a gente come, por exemplo, alimentos com muita quantidade de carboidrato, que a gente acaba dizendo como sendo uma energia vazia, o corpo mata a fome, mas logo em seguida acaba tendo fome de novo e até mais, às vezes, né? Então, os carboidratos, na verdade, a gente encontra onde, né? Os carboidratos, na verdade, são os açúcares, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, o açúcar comum, o açúcar branco, né? Esse que a gente tem na mesa, ou açúcar de cana, de coco ou de beterraba, ou o demerara, o mascavo, não importa. Tudo isso contém uma molécula chamada sacarose. A sacarose nada mais é que uma molécula de glicose e uma molécula de frutose unida. Então a gente agora chama ela de sacarose. O açúcar do leite é a lactose. É uma outra estrutura que contém glicose com galactose. Os amidos em gerais, por exemplo, aipim, batata, arroz ou as farinhas, independente de onde for a farinha, se for farinha de trigo, se for farinha de milho, aipim, tapioca, aveia, não importa, são um polímero de glicose. O que é um polímero? São várias glicoses unidas. Então, eu estou te dizendo isso porque quando a gente come, por exemplo, um brigadeiro que tem muita sacarose, tem açúcar, ou uma tapioca com gosto de nada,
Na verdade, para o corpo, ele só enxerga a glicose, porque o que vai entrar na corrente circulatória depois que a gente digerir isso é a molécula glicose. Então, não importa de que alimento ele venha, o que o pâncreas vai reconhecer é a glicose. A gente não tem tapioca correndo na circulação e não tem brigadeiro, tem glicose. E quando a gente come, então, esse alimento rico em carboidrato, principalmente refinado, ultraprocessado, e a gente encontra isso basicamente em pães, massas, né? Doces, refrigerantes, né? Quando a gente come isso, o nosso corpo recebe uma carga grande de glicose no sangue e responde produzindo um hormônio, que é a insulina, para dar cabo nisso. Então a insulina, na verdade, dá cabo nisso, mas de uma forma de colocar aquela glicose em estoque. Ela transforma aquela glicose em gordura no corpo. Então, o nosso estoque de energia para um uso futuro é a gordura. E além disso, a insulina acaba bloqueando o caminho inverso, que é bloquear a lipólise. Então, se a gente seguir, por exemplo, a recomendação de comer a cada 2 horas alimentos da base da pirâmide, que são ricos em carboidratos, a gente está sinalizando para o corpo que a gente vai manter a gordura lá e depositar o tempo inteiro. Entendi. Então, essa é a forma para engordar. Agora, onde entram as atividades físicas? Então, a atividade física, né, todo mundo acha que é fundamental para a perda de peso, porque estão, de novo, naquele balanço calórico, a gente precisa comer pouco e gastar muito. Sim. Mas, na verdade, ela contribui muito pouco para a perda de peso. Olha né? aí. Os estudos científicos mostram que ela é importante, sim, para a saúde, né? Todo mundo deve fazer atividade física. A gente precisa aumentar a massa magra para ter uma vida melhor no futuro. Agora, para a perda de peso, ela contribui por volta de 10%, mais ou menos. A gente gosta de dizer que é o seguinte: se o paciente pretende, na verdade, perder gordura e criar, na verdade, aparecer o seu tanquinho, tem que perder a camada gordurosa. E isso a gente perde na cozinha. Se a paciente quer aumentar a massa muscular, na verdade não é comendo coisa que vai aumentar a massa muscular, e sim praticando atividade física e ainda mais melhora a musculação, né? Olha, é um assunto que rende, hein? Até vou propor aqui pro doutor que a gente continue falando sobre a alimentação, porque a gente percebe que realmente o resultado da lipo depende do pós, né? Com certeza. Esse cuidado. É fundamental isso. Então vamos falar mais no próximo vídeo, combinado? Combinado. Nos vemos nos próximos. Até lá. Tchau, tchau.